Bonjour, tout le mundo! Mais um episódio do Mundo à Brasileira. E uma notícia para vocês: este será o último episódio desse lindo projeto. Mas não fiquem tristes, não nos abandonem, porque em março tem um novo projeto chegando por aí. É o Alma Brasileira. Então fiquem com a gente aqui, ativem o sininho, deem um like, deixem seus comentários, tá? Então vamos lá, para o último episódio do Mundo à Brasileira, o tema será o quê? Trabalho, né? Aquele que tá deixando a gente de cabelo em pé, né? Ainda mais agora nesse ano de pandemia. Então eu, Gisele Nagarrama, vou falar para vocês um pouquinho sobre trabalho aqui do outro lado do mundo. Bom, primeira coisa, para quem quer trabalhar na França, a melhor coisa é quando sair do país, por exemplo, se for sair do Brasil, já vir com um visto de trabalho, porque isso facilita bastante o encontro e a procura aqui de trabalho. Dependendo da área que você for atuar, você acha super fácil, mas dependendo da área, você vai precisar aí de um tempo e de busca, ainda mais nesse momento de crise, né, que está geral. Mas o que eu quero falar para vocês é algumas diferenças que nós temos do Brasil. Aqui na França, quando você procura o trabalho que você encontra, você vai trabalhar um determinado período e quando você sai, a maioria das empresas não tem assim um fundo de garantia, o 13º, não, o 13º a maioria das empresas não tem, mas não tem o fundo de garantia, os 40% de multa, tem uma forma diferente, né? Mas eles têm algo que eu acho muito legal, porque você vai ser remunerado de acordo com o tempo que você trabalhou. E você não vai ser remunerado 100% do seu salário, mas 75%, 90%, depende muito do cargo, depende muito das condições da empresa e do acordo com a empresa. E aí o governo te paga esse salário por, sei lá, 2 anos, 1 ano, depende muito do seu tempo de trabalho. Então, nesse período que você fica desempregado, né? Você também tem um apoio do governo de um serviço que é um órgão que se chama Pôle Emploi. Esse Pôle Emploi, ele te ajuda a encontrar um novo trabalho, ele te ajuda a preparar um novo currículo e, dependendo da empresa que você trabalhou, você também tem fundos para você poder fazer o quê? Para você poder estudar, para você fazer uma nova formação. Então, se você já tem uma profissão ou se você quer se aperfeiçoar dentro de alguma outra coisa, você consegue verba financeira para financiar esses seus estudos. Isso é bem bacana. Eles também fazem parceria com uma outra instituição, que é a PEC, que também pode te direcionar, te indicar, te dar cursos para que você esteja sempre num bom nível para atuar no mercado de trabalho e conseguir uma vaga. Não é garantia que você vai encontrar 100%, mas eles te ajudam de uma forma, principalmente para quem é estrangeiro e que precisa aí de um suporte para poder entrar no mercado de trabalho do outro país. Mas tem uma coisa bem interessante aqui que no Brasil não tem. Primeiro, né, que vai ser um capítulo à parte, que são as férias aqui na França, eu imagino que na Europa, mas na França o funcionário, ele é diferente do Brasil, porque no Brasil você tem, se não me engano, 30 dias, depende aí, né, das leis, de férias. E aqui o funcionário também tem, porém ele tem um benefício, vou chamar de benefício, porque eu não sei como chamar, gente, não tem no Brasil, que se chama RTT, que é a redução de tempo de trabalho. Porque na França, a maioria das empresas aplicam uma nova lei, que acho que é desde 1998, 2000, que é a redução das horas de trabalho para 35 horas semanais. Mas tem empresas que ultrapassam, tem funcionários que ultrapassam essas horas, depende muito do contrato do funcionário. Tem contrato que você não assina quanto tempo você vai trabalhar na semana, não tem horas, mas você vai ter lá um RTT. Esse RTT tem, acho que 3 formas de serem calculadas, mas tudo depende das empresas, né? O que elas vão implantar. A maioria das empresas, elas instituem aí uns 11 dias de RTT. E o que é esse RTT? Na verdade, eu particularmente nunca ouvi falar de hora extra, né? Que você ganha hora extra quando você trabalha mais ou quando você trabalha dias a mais. Na verdade, eles já fazem um cálculo anual que quantas horas você vai trabalhar, quantos dias por ano você vai trabalhar, acho que em média de uns 218 quando você ultrapassa.
você ganha 11 dias. E esses 11 dias são tirados em forma de quê? De RTT. Geralmente as pessoas tiram como? Eu tenho que amanhã, no período da tarde, resolver burocracias, documentação e tudo mais, eu vou tirar uma demi-journée, né? A metade do dia de RTT. E você usa esses 11 dias durante o ano da forma que você quiser. E você pode também tirá-las na forma de férias, por exemplo, porque como aqui na França as férias escolares são em média a cada 2 meses, 2 meses e meio, depende da região, as crianças ficam 2 semanas em casa. E aí você imagina como é que os pais fazem para trabalhar e ter as crianças de férias. Então tem muitos pais que acabam tirando as RTTs durante essas férias para poder aproveitar com a família ou cuidar das crianças, né? Então tudo isso é um benefício. Além das férias formais, você também tem essas RTTs. Então vamos lá, vamos supor que você tenha 30 dias de férias aqui, mais 11, então te dá direito a 41 dias de férias. E outras coisinhas também que eu vou falar. A maioria das empresas, elas oferecem um meio de transporte, né, que é um cheque de transporte, né, um valor para você poder chegar no trabalho. O ticket é restaurante, mas ela oferece também para a família um cheque vacance, ou um cheque cadeau, ou um cheque culturel, ou os 3 juntos, tudo depende da empresa. O que são isso, Gisele? O que são esses cheques aí? Esses cheques é muito engraçado, porque quando a gente recebeu a primeira vez, eu falei, nossa, que coisa, né? É assim, quando você começa a rentrée aqui é todo 1º de setembro. É como se fosse o começo do ano no Brasil, que é em janeiro, né? Então, o começo efetivo seria em fevereiro, porque janeiro é férias. E aqui é em setembro, onde começa o ano escolar, né? A escola começa no dia 1º de setembro, não é em janeiro, não é em fevereiro. Então tudo começa, o ano político começa em setembro. Então quando você entra, esse cheque cadeau, na verdade, ele vai te ajudar a comprar o que você precisa aí para os seus filhos, se seja roupa, material escolar, vai te ajudar dentro do que você precisa. O cheque cultura vai te permitir você comprar livros, ou ir em peças de teatros, ou ir em cinema, depende muito do contrato da empresa com as empresas que fornecem esses cheques. E aí tem o cheque vacância também, que você pode viajar, você pode usar no hotel, numa pousada, ela abate, né? Então, na verdade, aquele valor total que você gastaria para fazer uma viagem, ou para ir a um teatro, ou para visitar um museu, você pode utilizar esses cheques para se beneficiar. Não é um valor alto, mas é um valor que ajuda bastante, que contribui bastante. E tudo isso são os benefícios que no Brasil não tem, né? Mas, por outro lado, como eu falo, é uma balança, né? Então, você, de repente, não vai ter a hora extra, não vai ter o 13º, você também não vai ter, de repente, um fundo de garantia, mas você tem os outros benefícios. Aí é questão de você escolher. Nesse momento que nós estamos vivendo, a taxa de desemprego é bem alta, é preocupante, a crise está bem alta. O mercado de trabalho, como eu disse antes, depende do seu cargo, você acha rápido ou senão você tem que ter uma paciência para poder conseguir uma recolocação. Se você não tem problema de trabalhar numa padaria, numa loja de servente, de auxiliares, isso eu imagino que tem um mercado sempre precisando, né? Porque querendo ou não, são uma mão de obra básica que a gente vai estar sempre utilizando, então sempre vai ter oportunidades, mas não achem que seja muito diferente do Brasil em termos de procura, oferta, né? Principalmente nesse tempo de crise. Eu espero que vocês tenham gostado. É curtinho, eu só dei um resuminho, né? Porque o tema trabalho é tão grande que a gente poderia ficar aqui mais de 10 horas conversando sobre esse assunto. Mas é só para vocês sentirem um pouquinho as diferenças de benefícios, que é uma coisa mais gostosa do trabalho são os benefícios. Uma coisa que não existe também, cesta de Natal, hein, gente? Não existe. Existe algumas empresas que oferecem também para os funcionários guarda das crianças. Olha que legal, isso também já ajuda bastante financeiramente, né? Ter alguém para guardar as crianças, para ficarem com as crianças enquanto os pais trabalham. Então são benefícios, como eu disse antes, numa balança. Gente, eu deixo um beijo enorme no coração de vocês, a todas que prestigiaram e que nos deram uma força enorme para esse projeto dar andamento. Continuem conosco, vem conosco para o Alma Brasileira, tá? Um beijo enorme e eu espero vocês
na inauguração desse novo projeto no dia 1º de março.